galerinha, tranquilo? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e a partir de agora vocês estão no podcast do Zero Aprovação. O que é o podcast do Zero Aprovação e como é que ele vai funcionar? É o seguinte, toda terça-feira eu faço uma live com o meu amigo Mário Henriques, que está estudando para a área fiscal, e nessas lives geralmente a gente bate papo sobre vários temas relacionados a concurso público, sobre tempo para aprovação, sobre revisão, sobre letra da lei, concursos em geral, sobre se eu devo ou não fazer determinado concurso, enfim, vários temas que a gente trata toda terça-feira aqui no próprio YouTube. Então se você nunca viu as lives aqui do YouTube, você está convidado para na próxima terça-feira a gente tratar sobre algum tema aí durante 50 minutos, descer a fundo nele aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Só que vai que você não consegue participar dessa live terça-feira por algum motivo, porque você não pode, porque você está ocupado, porque você tem algum compromisso. O que é que você pode fazer? Você pode vir aqui às quintas-feiras, porque essa live se transforma em um podcast, onde eu faço toda a edição desse vídeo com gravação externa dessa câmera aqui, de outra câmera que eu tenho, fica mais agradável para assistir, corto as partes que eu achar que não são tão relevantes, deixo só as partes mais bacanas e aí você assiste aqui como podcast na quinta-feira, beleza? A vantagem de assistir o podcast é que você já pega o conteúdo todo bonitinho, editado, bacana para você assistir, você coloca o fone, dá para fazer outra coisa, dá para ir escutando enquanto tá indo para faculdade, no ônibus, no carro, sei lá o que você vai fazer, é só assistir, beleza? As vantagens de estar aqui na terça-feira é porque na terça-feira eu consigo interagir com o pessoal, consigo tirar a sua dúvida, o que não acontece na quinta, porque na quinta o vídeo já tá gravado, beleza? Então se você puder comparecer na terça, é legal, porque eu consigo engajar com muita gente, eu consigo responder praticamente todo mundo, eu consigo ter um contato mais direto com vocês e é muito bacana. Mas se você não puder e se você quiser comparecer só na quinta-feira aqui, você já sabe que tem um podcast preparado pra você, beleza? Então vamos ao de hoje, sejam bem-vindos ao podcast do Zero Aprovação, hoje falando sobre vale ou não vale a pena fazer o TRF4. Tamo junto, é nóis, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais. Por sinal, vai ter vídeo, acho que essa semana a gente tem que gravar, né? Alguma coisa pra postar, faz tempo que a gente não posta já, pra gente ver quais foram as mudanças e como é que tá evoluindo. Mas vamos lá tratar sobre o tema de hoje, que é TRF, o TRF4, que abriu o concurso. E vamos lá tratar sobre pra quem é essa prova, pra quem não é. Eu te mostrei alguns temas aí pra gente tratar, tu tá com eles aí no WhatsApp? Então, vamos começar. Qual é o primeiro tema que a gente vai tratar? Do que a gente vai falar? Vamos lá. Cara, o primeiro tema eu acho que é o principal para quem está estudando para concurso, porque muitas vezes as pessoas elas estão estudando e elas não sabem ao certo o que são as coisas. E quando eu digo elas, eu me incluo, porque apesar de eu estar esse tempo, eu não sei ao certo o que é cada coisa, eu sei que eu estou estudando e botando para frente. Mas, Matheus, me responde. O que é o TRF4, cara? Por favor. Bom, vamos lá. TRF4 é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os TRFs eles têm digamos assim, uma composição um pouco diferente dos TRTs, TREs e tudo mais. Porque, por exemplo, se a gente pegar a composição dos TRTs, a gente tem um TRT basicamente em cada estado. Quase que isso. Existem alguns alguns TRTs que chegam a abranger mais de um estado, que não é a regra, é a exceção no caso. Mas a regra é que a gente tenha que a gente tenha um TRT por estado e às vezes até mais de um TRT dentro do mesmo estado, como é o caso do estado de São Paulo, por exemplo, que tem o TRT2 e o TRT15. Então dentro do mesmo estado a gente tem dois TRTs porque é uma jurisdição muito grande. Já os TRFs não, os TRFs eles acabam abrangendo uma jurisdição gigantesca, porque na verdade só existem 5 TRFs hoje e vai ser criado um sexto agora, foi aprovada a criação desse sexto TRF. E eles abrangem uma jurisdição muito grande, que abrange mais de um estado. Então, na verdade, os concursos de TRF, eles não saem com tanta regularidade assim quanto concursos de TRTs, concursos de TRE, por causa disso, porque só são, na verdade, 5 TRFs e não 23, 24, 25, assim como são, no caso dos TRTs, são 24, né? Então, os TRFs são os tribunais regionais federais. Qual a jurisdição de TRFs? A jurisdição TRF é julgar basicamente muitas causas relacionadas à União e tudo mais, porque a justiça ela se divide em jurisdições, porque a justiça na verdade ela é una, mas as competências elas são diferenciadas, ou seja, no caso da justiça do trabalho ela julga causas trabalhistas, no caso da justiça militar ela julga causas militares, da justiça eleitoral julga causas no direito eleitoral. E aí a gente tem a justiça comum estadual e a justiça comum federal. Os TRFs, eles são a justiça comum federal. O que é a justiça comum? Tudo que não for direito do trabalho, direito penal, direito do trabalho, direito militar e direito eleitoral, acaba caindo na justiça
na justiça comum. E aí existe a justiça comum federal e a justiça comum estadual. Basicamente só vai cair na justiça comum estadual o quê? Ou só vai cair na justiça comum federal o quê? As causas da União, que ela é parte no processo e tudo mais e tal, que elas têm um interesse um pouco maior. Então elas acabam sendo julgadas pela Justiça Federal. Então, basicamente, se você for ler as competências da Justiça Federal, são casos onde a União faz parte de alguma forma, ou as autarquias, ou causas que abranjam bens da União, lesão a bens da União, esse tipo de coisa é que vai cair na Justiça Federal. Então é basicamente isso. É um ramo do Poder Judiciário que abre o concurso agora, que é o TRF4. Ou seja, pelo que tu falou aí, é um concurso, digamos assim, mais restrito, né? Uhum. Porque é um tribunal que existe menos do que um tribunal de trabalho, por exemplo. E o cara que está estudando para isso, ele provavelmente já está mais especificado. Ou não? Quem é que faz essa prova, Matheus? Assim, existem os dois lados da moeda. Se esse concurso ele tivesse saído, na verdade, sei lá, o ano passado, retrasado, eu diria que quem tá dando um tiro nele teria um pouco mais de chance. Eu vou te explicar por quê. O que que acontece? Os anos anteriores, a gente teve uma incidência muito grande de TRTs, de TRS. Então, o que que acontece? As pessoas elas costumavam focar muito em TRTs, TRS e deixar os TRFs meio de lado. Então, se saísse um TRF ali side ali do lado ali, o que que a pessoa ia fazer normalmente? Quem ia tentar o TRF? Ia dar uma desfocada nos TRTs, TRS e ia dar um tiro nos TRFs. O problema é que com essa seca que a gente teve de TRTs nesses últimos tempos e de TRS também, as pessoas começaram a mirar no concurso do TRF já bem antes dele aparecer. Ou seja, quando começaram os rumores dos TRF, a galera já estava, eu percebia, e eu percebo muito isso pelos stories e tudo mais, quando a galera me responde lá os stories, ou quando a galera comenta comigo no direct, eu percebia que a galera já estava muito antenada nesse concurso e na possibilidade dele sair. Então, o que eu posso dizer é que, embora ele seja um concurso para o qual normalmente quem estuda para tribunais não se foca em regra, o fato é que para esse concurso especificamente, ou para esses dois, né, que o TRF3 também está prestes a sair aí, o fato é que as pessoas elas acabaram se focando um pouco mais. Então eu acho que ele vai ser um concurso um pouco mais disputado do que a regra. Até porque também as matérias que caem nos TRFs elas são um pouco maiores do que as matérias que caem em TRTs e TRS. Então não é um concurso, digamos assim, muito para quem está iniciando. É um concurso para quem já tem uma certa base, entendeu? Ou seja, um cara que está estudando há 5 meses, como eu, tu recomendaria fazer essa prova? Então, aí que tá. Digamos que para a área, né? Porque como a área exatamente, acredito que não faz sentido eu querer fazer esse tipo de concurso. Era aí que eu ia chegar. O que que acontece? Se você está estudando há 5 meses, vai depender de se você está estudando focado nesse concurso ou nessa área ou não. Por quê? Porque vamos pensar ali no edital de técnico. O edital de técnico ele vai abranger direito português, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, direito processual civil, processual penal, tributário e previdenciário. E aí o que é que acontece? Para quem que eu recomendaria que o cara... Não, vamos lá, você tá... Óbvio, se você tá estudando todas essas matérias, que bom para você, você já tá bem pronto. Mas assim, cara, eu não tava estudando fortemente para isso, mas quero tentar, quero buscar esse concurso. Cara, se você tem uma base boa em português, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo e pelo menos aí mais processo civil, que é uma matéria que tá um pouco grande no edital de técnico, eu já digo que daria para você tentar um tiro. Agora, se você só tem raciocínio lógico, português, constitucional e administrativo, eu acho que fica um pouco puxado, porque aí depois do edital você teria que pegar processual civil, que é um conteúdo extenso, processual penal, tributário e previdenciário. Aí eu acho que fica muito grande. Embora tributário, tu deve estar pensando aí, caraca, tributário é demais, isso aqui e tal, mas o conteúdo nesse concurso não é o mesmo conteúdo que cairia, por exemplo, no concurso teu, que é gigantesco, o tributário do teu concurso, né? Meio que tu já delimitou aí pra galera que queria saber, inclusive eu, né? Sobre quem deve fazer essa prova, quem está pronto para fazer essa prova. Mas aí entra muito o que muita gente que ou está começando ou começou há pouco tempo como eu, até mesmo alguns que já estão mais adiantados, mas não se ligaram muito para isso, que cara, eu não vou fazer a prova.
eu decidi que eu não vou fazer essa prova, o meu foco no é TRF, ou então vou esperar abrir outro TRF, ou o que seja. Uhum. Mas eu queria aproveitar essa forma de alguma forma. Tipo assim, porra, passou a prova. Eu não peguei a experiência da prova, mas não tem como eu aproveitar, evoluir de alguma forma por essa prova? Eu acho essa pergunta interessante, mas só voltando ao que a gente estava falando antes de eu entrar nesse ponto aí, que é um ponto extremamente importante, eu falo sempre sobre isso. Eu acho interessante também a gente falar um pouco sobre aquele sentimento que as pessoas têm de tipo assim, tô perdendo uma oportunidade, né? Porque normalmente digamos, você não estava estudando para o TRF, porque quem estava estudando para o TRF, beleza, tá focado, tá na sua área, vai para dentro, cai dentro e vamos embora. Mas às vezes o cara não estava estudando para essa prova, eu escuto muito, tô recebendo muito direct falando sobre o TRF, né? E a galera vem me perguntando, tipo, cara, eu tava estudando, sei lá, eu estudei pro MPU, aí deu uma parada, será que vale a pena eu focar no TRF agora? Ou eu vim estudando pra TRT, mas ainda não fiz um ciclo base, será que vale a pena eu focar pra TRF agora, esse TRF e tudo mais e tal? E eu queria contar uma história minha que aconteceu comigo, que eu acho que serve às vezes pra gente ilustrar isso e pra gente também acalmar um pouquinho o coração de quem tá assistindo aí. Porque assim, quando a gente tá, ninguém começa a estudar pra concurso porque tá bem de vida. A realidade é essa. Porque se o cara tivesse tudo bem na vida dele, se o cara tivesse ganhando 10 mil reais na iniciativa privada, feliz da vida no emprego dele, e tivesse tudo bem, ele não ia estudar. Ele ia ficar no emprego dele ou qualquer coisa do tipo. Então, normalmente, a realidade dos fatos é que você quer sair dessa vida de concurseiro o quanto antes. E quando você tá começando a estudar, na sua cabeça é o quê, cara? Concurso igual a oportunidade. Se eu vejo um concurso, eu quero fazer. Então, assim, principalmente para quem tá nessa batalha agora, pode falar como é que é a família quando você tá estudando. Porque quem não tem. E não é que a pessoa faça por mal, é importante a gente entender isso, tá entendendo? A pessoa não faz por mal, ela não tá achando que ela tá, tipo assim. Não, ela tá achando que ela tá te dando uma dica. Caracas, cara, a minha mãe até hoje, tipo assim, ela vive esse universo de concurso todo dia, tipo assim. Aí até hoje ela, tipo assim, me manda uns concursos e tudo mais e tal. Tipo, velho, a real dos fatos é que o cara quer te ajudar, mas a gente sabe, que a gente que está vivendo esse universo sabe que o profissionalismo é cada vez maior no mundo dos concursos e não dá pra gente brincar. E eu tô contando essa história toda para chegar num ponto que é contar exatamente que quando eu estava estudando, eu vim estudando para TRT e tudo mais e tal, dando gás, papapá e tal. E chegou uma época que eu tava vendo que eu tava ficando preparado, tava bem. E não tava vindo concurso, ou pelo menos na minha cabeça não tava vindo. Na realidade estava, tipo, não fazia muito tempo que não vinha, mas é que você fica meio desesperado, né? Você quer que venha o concurso logo e tal. E eu me lembro que eu, tô estudando e tudo mais e tal, e eu falei, veio um concurso da ANS, a Agência Reguladora dos Planos de Saúde. Aí eu olhei pro concurso e nada de vir TRT, eu falei, velho, vou estudar para esse concurso aqui. E aí por umas 3 semanas, eu falei, vou estudar para esse concurso. Comprei material, gastei dinheiro, reprogramei todo o meu ciclo de estudos, coloquei tipo, um monte de matéria que eu não estava estudando, um monte de legislação, de regulação de plano de saúde e tudo mais lá. E aí, bicho, quando eu comecei a estudar aquilo, aqueles materiais e tal, eu comecei a ver que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Eu tava estudando focado em TRT, eu tava percebendo que eu tava me distanciando, assim, daquela massa, né, de concurseiros que começam a estudar ali perto da prova, eu tava começando a aumentar o meu percentual de acesso, eu tava começando a ir bem, e agora eu tô, tipo, vou me tornar mais um nesse concurso aqui da ANS, mais um cara que começou a estudar daqui a pouco. Será que eu vou conseguir disputar comigo, com o cara da ANS que parece comigo nos TRTs? Claro que não, esse cara já tá, estudando há algum tempo para esse concurso. E aí eu vi a besteira que eu tava fazendo, larguei mão de estudar para esse concurso, perdi um monte de dinheiro, porque tinha gastado um monte de dinheiro em curso e tudo mais e tal, perdi tempo, que é muito pior do que dinheiro, porque tempo não volta, eu costumo dizer isso, porque dinheiro volta, mas tempo não volta. E aí perdi um monte de tempo, reprogramei meu ciclo de novo, voltei a estudar para TRT. Cara, com, sei lá, 2 meses, eu acho, saiu o concurso do TRT 23 e o resto da história, vocês já sabem, né? Eu tô aqui. Você imagina, então,
se eu tivesse ido atrás de focar nesse concurso da ANS. Provavelmente eu não estaria aqui hoje falando pra ninguém. Então, assim, esse é o problema. Às vezes a gente acha que a gente tá, tipo assim, super perdendo a oportunidade da nossa vida, mas a real dos fatos é que se a gente não estudar pra ser aquele cara que no pré-edital tá destacado daquele bolo de pessoas que começa a estudar faltando 1, 2 meses pra prova, não adianta. A gente não tá ganhando uma oportunidade quando sai o concurso. Na verdade, a gente tá só atrasando o nosso estudo para o nosso objetivo final, que é de fato o concurso que a gente quer, seja lá a área de tribunais, a área de fiscal, a área de qualquer coisa. Uhum. Mas é de fato isso aí, cara. Às vezes eu costumo dizer porque eu sei o que é. Cara, assim, o que eu falo aqui, velho, não é o que eu li em manual, não é o que... Pô, eu li livros sobre estudar e tudo mais, eu falo muito do Como Estudar para Concurso, do Alexandre Meirelles, fiz cursinho, fiz coisa... Ah, exatamente, eu tenho que te mandar, né, na verdade. Mas, enfim, enfim, cara... Mas não é o que eu li em manual. Eu falo isso aqui porque eu já vivi, eu sei o que é sentir na pele, você ver um concurso saindo e você dizer assim, cara, que vontade de fazer essa prova. Mas não adianta, às vezes você não está preparado o suficiente, você vai gastar dinheiro, e um dinheiro às vezes que você não tem, porque esse é o fato, um dinheiro às vezes que você não tem, para poder ir ali e simplesmente ser mais um naquela prova. Então às vezes não adianta. E eu não falo isso com, nossa, que feliz, você tá tirando o sonho das pessoas. Não, eu falo isso com o maior pesar do mundo de quem passou por isso, sofreu com isso e sabe o que é passar. Mas eu conto a história quando eu tava no TRT, quando saiu o TRT 3, que foi quando eu tinha, sei lá, uns 6 meses de estudo. Eu fazia simulado, eu sabia a minha condição, eu sabia que não dava para passar, mas eu ficava escutando o pessoal falar, vai fazer a prova, não sei o que e tal, vai fazer, não tem problema se não passar, mas tem problema. Eu não ia pro concurso para poder chegar lá e sabendo que eu não tinha a menor condição. Então, assim, no final das contas, eu sosseguei, continuei no meu foco, continuei estudando e no final fui premiado e deu certo, mas é o que eu falo. Eu sei que é difícil segurar o ímpeto, eu sei que é foda porque você entra nesse mundo, você entra nesse bombardeio de cursinho te mandando mensagem, prepare-se agora, não sei o que e tal, e os Instagram de concurso só falam sobre isso, e todo mundo só fala, carregar a bola e tudo mais, você fica, porra, não vai ter outra oportunidade dessa, daqui a pouco os concursos não acabam, velho. Relaxa, segue no teu foco. E se seu foco for o TRF, ou se você se sentir preparado, vai pra dentro, não tem problema. Não é que eu tô falando que você não tem que fazer prova. A grande questão é só que você tem que avaliar realmente se esse é o seu momento. Aqui voltar pro questionamento. Para quem não pegou, para quem não lembra o questionamento, era meio que assim, pô, eu não vou fazer essa prova. Eu decidi, não dá, não adianta. Você já tem essa mentalidade de que você não tem que sair atirando para todos os cantos, que foi uma coisa que eu agradeço muito ao Matheus, que muito provavelmente, se eu não tivesse ele todo dia me falando alguma coisa, conversando com ele, muito provavelmente eu seria esse cara que sairia atirando, teria perdido tempo com engenharia e por aí vai. Enfim, eu não vou fazer a prova. Como é que eu posso aproveitar, Matheus, essa prova? Então, eu sempre falo o seguinte, você tem duas opções para aproveitar uma prova, né? Porque, o que acontece? Vamos lá. Foi exatamente o que eu te falei do ISS, acho que é ISS, né? De Salvador? Acho que era ISS Salvador. Que eu te falei pra... Não, foi Sergipe? Não sei qual foi a... Aracaju, exatamente. O Mário, na época, o Mário veio me perguntar, será que eu faço e tudo mais, não sei e tal, eu acho que não estou preparado. E eu falei pra ele uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui agora. Cara, simplesmente o seguinte, você não quer viajar para ir fazer a prova, às vezes a prova não é no seu local e às vezes você vai gastar muita grana, você vai, pô, hotel é caro, passagem é muito cara, principalmente pro sul do país agora, e tudo mais, e você não tem essa grana, não tem problema, faz como eu fiz. Eu não fui fazer o TRT3, que era o que todo mundo tava me enchendo o saco para fazer, mas eu fui lá, no outro final de semana que a prova saiu, eu peguei, sentei, imprimi a prova lá do QC, sentei na minha bancada, 4 horas e meia, simulado, como se fosse na hora da prova. Peguei e fiz na hora da prova, águazinha, barra de cereal, e fui e fiz a prova. Constatei que de fato eu não seria aprovado se eu tivesse ido fazer a prova. É o fato, acontece, é a vida. E aí que tá também, que a galera me pergunta muito, que é um plus dessa questão, né? Porque você fala assim, cara, se você não quer fazer a prova, ou se você, pô, tá sem grana, ou você não quer gastar a grana pra viajar e fazer prova, que eu acho super válido,
faz o simulado, faz em casa e tudo mais, mas eu já escutei muita gente, a objeção de muita gente me falar assim, mas isso não é igual e fazer prova, porque fazer prova é claro que não é. Fazer prova você sente o dia da prova, você sente aquela pressão de chegar lá, ver aquele mar de gente, aqueles candidatos e tudo mais e tal, mas é por isso que eu falo para você utilizar as provas na sua cidade para isso, ainda que elas não sejam de um carro que você queira. Faz as provas na sua cidade, porque assim você não precisa viajar, você não gasta grana, mas ao mesmo tempo você tem condição de sentir esse ambiente de prova, sentir esse frisson de prova, chegar lá, aquele mar de gente, aquele povo vendendo caneta, água, não sei o que, aquela pressão, e você sentir isso na pele para quando for o dia do seu concurso, você saber e já tá escolado, até saber como é que se porta numa prova da CESP, da FCC, o jeito da banca de, né, você não pode levar água assim, você não pode sei o que, você sente tudo isso, mas você não precisa viajar para fazer isso. E aí você vai, mas vai tranquilo. E o outra grande insight que eu acho que vale a pena você falar quanto a isso é, beleza, você vai fazer essa prova, assim como eu fiz, por exemplo, a DPU administrativo, lá em Fortaleza. Eu fiz DPU administrativo mesmo sem querer DPU, eu queria TRTs, mas eu fui lá e fiz, porque era em Fortaleza, era uma prova, era a minha oportunidade de treinar, o ambiente de prova e tudo mais. Mas eu não quis vencer as matérias da DPU, porque esse é o problema. O cara fala assim, não, eu vou só fazer essa prova aqui na minha cidade, sei o que e tal. Daqui a pouco lá está o cara estudando regimento interno do tribunal, não sei o que e tal, perdendo um monte de tempo porque o cara não consegue ir para a prova com tranquilidade de dizer, não, eu estou indo para essa prova para fazer só as matérias que eu sei e para treinar ambiente de prova. Eu não estou indo para essa prova para ser aprovado. Aí o cara começa a perder tempo, quer vencer o edital e perde tempo para o concurso que ele estava realmente querendo ir. Então tem que pensar nisso. Esse é o que eu faria, é o que eu fiz, aliás, e é o que dá certo. Pelo menos eu acho assim. E eu acho que se você não vai fazer TRF, e se você não está pensando em fazer o TRF, ou se você estava pensando em, pô, será que eu vou perder a oportunidade de fazer essa prova, de me testar no ambiente de prova e tudo mais, pô, pega essa prova, imprime e depois vai fazer em casa. É o que é, e eu acho que vale muito a pena. Eu fiz muito isso, fiz muito simulado, e eu acho que vale a pena demais para você treinar a prova. E eu acho que tem mais, assim, a gente poderia entrar aqui em várias coisas em relação a como é que eu faria para poder pegar uma matéria que eu não tô ambientado ainda, para pegar matérias pós-edital. Tem muita coisa a ser falada ainda, mas eu acho que a gente pode falar isso em outras lives também. Mas tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Estuda 2 anos e tem uma boa estatística na maioria das disciplinas. Falta finalizar o processo penal e estudar tributário. Acha que dá? Claro, Bruno. Eu acho, tenho quase, assim, tenho total, você tem total condição. Ele está dizendo que estuda há 2 anos, não sei se tu está vendo aí, Mara. Ele está dizendo que estuda há 2 anos e tem boa estatística na maioria das disciplinas. Falta finalizar processo penal e estudar tributário e processo civil. Está perguntando se acha que dá? Cara, tributário tá pequeno no edital e processo civil tá grande. Mas o que eu faria? Aí eu acho que vale a pena a gente comentar aqui também para entregar os meus 10% para isso também. Cara, é o seguinte, nas matérias onde você já estudou, onde você já tem material de revisão, você já criou seus materiais de revisão, o pós-edital é basicamente revisar esses materiais e melhorar através das questões que você faz, esses materiais. E o seu material de estudo é basicamente o seu material de revisão, no pós-edital, nessas matérias que você já estudou. E nas matérias que eu não estudei, Matheus, que eu não tenho nenhuma base, que eu nem peguei da matéria ainda, o que eu faço? Cara, minha opinião isenta compre um cursinho. Aí você pode comprar do Estratégia, você pode comprar do Ponto dos Concursos, você pode comprar, enfim, um cursinho Teoria mais Questões focado no seu concurso. E só estude por ele, não estude por outra coisa. Não vai nem por QC nessa matéria. Porque Teoria mais Questões, já tem Teoria e Questões, você não vai atrás de outro material. Lê e relê esse material até você secar os olhos. Por quê? Porque você tem 2 meses até o dia da prova. Não dá para você ficar buscando 10 materiais diferentes. Então, se eu sou você, eu fiz isso inclusive. Todas essas matérias que eram surpresas no pós-edital em relação a TRTs, ou matérias que eu não tinha pego ainda e que você talvez não tenha pego ainda, cara, fiz isso sustentabilidade, regimento interno, Teoria mais Questões, focado naquele concurso, porque o cara só vai te dar o conteúdo que cai naquele concurso. Então, se, sei lá, um livro de ambiental, no meu caso, sustentabilidade, era gigantesco, o cara pegou só os pontos que caiu no edital, catalogou todas as questões que tinha sobre o tema para mim, colocou lá nos PDFs, eu só fiz ler e reler aqueles PDFs 20, 30 vezes, até o dia da prova. Muito mais chance de acertar do que se eu fosse procurar e catalogar um material e fazer todo
um giro para poder fazer, para poder pegar isso, entendeu? Então eu recomendaria que você fizesse isso. Beleza? Massa. O que você acha? Matheus, não, eu, tipo assim, pelo que ele falou, eu não tiraria uma vírgula do que tu falou. Até por não ter tanto embasamento quanto tu e tanta experiência, né? Mas se ele diz isso, cara, se são essas matérias que ele tá apresentando, pô, pega um negócio que vai direcionado, que vai te fazer acertar a questão. Não é nem, tipo, fixar, porque é um tiro curto, né? Tipo, é uma coisa que vai te fazer acertar. Cara, e Matheus, aqui, eu acho que a gente podia abrir para as perguntas, mas agora só finalizar que, tipo assim, a gente falou sobre o cara que não vai fazer a prova, né? Mas tem aquele cara também, tipo o Bruno, que, tipo, porra, eu faço. Como é que, tipo assim, tem alguma dica que tu possa dar para alguém, tipo, como é que eu posso me sentir apto a fazer uma prova? Tipo, eu acho que dá para eu fazer, eu acho que dá para eu investir o recurso, de gastar dinheiro mesmo e fazer essa prova. Cara, eu costumo dizer que é o seguinte, a medida de se eu devo fazer uma prova ou não, aliás, a medida em dezenas de coisas nos seus estudos, não só se eu devo fazer uma prova ou não, mas se eu começo pela prova A ou prova B, tem muita gente que me pergunta isso, eu começo pela prova objetiva ou começo pela redação, começo pela parte específica ou português e RLM, eu, sei lá, 10 coisas diferentes, eu faço primeiro redação, eu faço rascunho, eu não faço rascunho, será que dá tempo de fazer, será que não dá? Eu vou fazer prova ou eu não vou fazer prova? Tudo isso, todas essas respostas para essas perguntas, você pega fazendo simulado. A minha medida para ir fazer prova era essa. Por exemplo, no TRT3, que eu contei a história para vocês, que eu falei que eu não fui lá fazer a prova. Por que eu não fui lá fazer a prova? Porque simplesmente eu percebi que aquela prova não era para mim. Como é que eu sabia isso? Como é que eu notei que não era para mim? Porque eu vi que eu não estava acertando questões suficientes para bater com o histórico das últimas notas de corte de TRT. Então eu vi que não dava para ir fazer prova. O histórico eu sabia, mais ou menos 50 questões, por ali assim. É claro que mesmo se você estiver acertando um pouco menos, dá para ir. Mas também vale lembrar que nos simulados você vai acabar fazendo um pouco mais do que no dia da prova, é natural. Mas mesmo se você estiver ali na zona ali, 49, 50, de 60, no caso de TRF vão ser 50 questões, então vai tender a ser um pouco menos. Então, velho, se você tá ali mais ou menos, dá pra tentar. Agora, tu começou agora, tu tá fazendo igual como eu tava, 40 questões de 60 na época do TRT 3. Será que vale a pena? Eu achei que não valia a pena. Então a medida para tudo isso seja para saber se você começa por uma prova A ou B, se você faz primeiro redação ou primeiro prova objetiva, primeiro constitucional administrativo ou primeiro português, se você vai uma vez no banheiro ou se dá para você tempo de você ir duas, se você faz rascunho ou não faz, ou se você vai fazer a prova ou não vai, é nos simulados. Quanto melhor for o seu percentual de acertos nos simulados, mais condição você tem de ir lá e arrebentar na sua prova. Pronto, tá aqui. Eu vou responder primeiro uma que foi aqui direcionada para mim, beleza? Tá. O Rafael Roney. Ele perguntou, Mário, como você bateu 100 horas em um mês, parceiro? No mês das férias eu consegui também. Cara, pronto. Como é que eu bati essas 100 horas? Eu tô desempregado e o meu mestrado eu consigo trabalhar de casa, ou seja, eu não perco tempo com deslocamento, que eu estou só em fase de dissertação, e eu vou escrever na minha dissertação pela manhã. Como é que eu equilibro as coisas? Eu escrevo pela manhã, da hora do almoço, volto para estudar tarde e noite. Com esse ritmo, eu consigo bater geralmente umas 3 horinhas à tarde, com mais umas 2 horinhas à noite, às vezes eu consigo mais, e eu estou conseguindo bater uma média de 25 a 30 horas semanais, dessa maneira. Desse jeito, tipo assim, entre 25 e 30, são geralmente 4 semanas no mês, pronto. Consegui essa meta de 100 horas por mês, né? 100 e pouquinhas horas. Mas vale a pena falar, deixa eu só bater uma palminha aqui para poder sincronizar os áudios. Mas vale a pena falar que tu não começou fazendo isso. Isso é importante ser dito, né? Porque às vezes a galera olha assim, tipo... porque às vezes a galera olha assim, tipo, o cara tá fazendo 100 horas semanais, se eu não estiver fazendo isso, meu Deus, eu tô perdido. Esse é um erro muito grande que a gente tem. Hoje eu tava na academia e eu tava vendo um cara treinar e eu tava, caralho, o cara... Tipo assim, o cara não aparentava treinar muito bem a execução dos movimentos, sabe? Mas, o cara era gigantesco, tá ligado? E aí eu falei, será que eu tô fazendo alguma coisa? Será que era melhor botar um monte de carga e treinar meio errado mesmo? Porque assim eu pegava mais e mesmo que eu treinasse meio errado e não sei o que e tal... Mas, tipo, velho, esse é o erro. Ninguém sabe a realidade daquele cara. Tu tá vendo uma foto daquele cara, mas tu não tá vendo pra trás daquele cara. Será que, sei lá, ele
treinava muito certo e começou a treinar errado agora, ou ele tá há muito tempo na academia e por isso ele tá tendo resultado, ou será se esse cara tá usando alguma coisa para aumentar o resultado dele? Eu não sei, não tem como saber. Esse é o erro de quem se compara com outras pessoas quando tá estudando para concurso. O cara vê uma foto lá de um cara que estuda para concurso, tá lá no Instagram, 100 horas, 120 horas, 130 horas. Aí o cara olha e tipo, caraca, se eu não estiver fazendo isso, eu tô ferrado. Velho, não adianta. E todos nós caímos nisso. Pergunta como é que eu sei. Eu sei porque eu sou humano também e eu me comparo com outras pessoas. Mas isso é errado. Por quê? Porque você não sabe a realidade do cara, você não sabe como é que o cara tá, o que o cara tem, a história de vida do cara até chegar ali. Então, não adianta. Constância é o poder, cara. É o que eu falo. Às vezes assim, eu escuto muito as pessoas falando assim, cara, porra, estudei 7 horas ontem, estudei 6 horas ontem, pô, tinha uma prova no outro dia, bicho, eu estudei 6 7 8 horas. Eu acho que todo mundo algum dia, na faculdade, colégio, cursinho, já estudou 7 horas um dia. Todo mundo. A grande dificuldade do mundo dos concursos não é você estudar 7 horas um dia. É você conseguir estudar 4 horas todo dia. 3 horas e meia todo dia. Porque é todo dia. No outro dia você vai acordar e você vai ter que fazer de novo. E no outro dia de novo. E no outro dia de novo. Então você tem que ter noção de que isso tem que virar pra você como escovar o dente. É o que eu falo, pessoal, do curso de estratégia. Fala o seguinte, cara, isso pra você não tem que ser uma coisa do tipo, nossa, vou estudar agora, meu Deus do céu, que triste. Não, cara, tem que ser uma coisa do tipo natural. Do mesmo jeito que eu acordo, tomo banho, vou pra faculdade, ou ia pro colégio, ou qualquer coisa do tipo, vou trabalhar, e eu não faço isso todo dia, e eu não fico me martirizando por isso, do mesmo jeito tem que ser o estudo. Acontece que a gente tem muito essa cultura de se martirizar muito no estudo pra concurso, porque isso é meio cultural, né? Tipo, o cara chega e diz, estou estudando pra concurso, aí parece que tem uma nuvenzinha de coisa nele. Quando, na verdade, quem tá estudando sabe que é uma época muito massa. Tipo assim, real, eu tô falando isso, pô, o cara pode falar, fala sério. Mas diga, se você não se sente muito mais produtivo hoje em dia, eu tenho certeza, velho. Vou responder aqui uma dúvida que o Lucas me perguntou, e eu acho que é uma dúvida de muita gente, todo mundo me pergunta isso, cara. Que é, videoaula é contada como hora de estudo ou não? Cara, sempre é. Pra mim, eu sempre falo uma coisa seguinte, cara, eu sempre falo o seguinte, você tá na praia, você tá no estádio, você tá assistindo TV? Não, você não tá. Você tá na bancada, sentado. Então é hora de estudo. Se você tá vendo videoaula, se você tá produzindo material de revisão, que é outra coisa que a galera sempre me pergunta. Conta como hora de estudo, produzir? Conta. Tudo conta, cara. Se você tá sentado estudando, conta como hora de estudo. Basicamente é isso. Eu inclusive, só complementando que eu conto muito videoaula e eu vou falar um pouco sobre como eu uso a metodologia. Eu peguei muito do Matheus, ele me ensinou muito. Eu acredito que muita gente queira saber também, que eu falei só questão de hora, mas eu não falei muito do meu método, né? O que eu sempre faço eu pego o assunto, eu tenho o curso do Cefaz Ceará, Estratégia, que eu vou até falar sobre isso. É o meu foco, sim, Cefaz Ceará, perguntaram aqui. E eu vejo a videoaula, eu leio o PDF, eu estudo por grifo e por mapa mental. Eu gosto muito de mapa mental, mas eu acredito que um grifo, para quando eu for reler o PDF, que uma vez ou outra eu vou reler, eu acho que ajuda. Mas o meu principal material de revisão é mapa mental, inclusive está um aqui, por coincidência. E após esse grifo, após terminar aquele material, eu parto para o QC. Eu pego a matéria que eu estudei para o QC, por exemplo, eu estudei impostos estaduais. Vou para o QC, boto só impostos estaduais. Começo a fazer questão. Como ainda não tem banca definida para Cefaz Ceará, eu sempre pego FCC e CESP, que eu acredito que são as mais prováveis de ser. Às vezes, dependendo do conteúdo, eu ainda pego o FGV. E começo a ver a minha porcentagem. Pô, eu tô errando muito. Volto. Aconteceu comigo, por exemplo, em contabilidade. Cara, contabilidade, eu terminei um assunto que é DMPL, que é demonstração de mutação do patrimônio líquido. Eu terminei o material, li e tal, grifei, fiz um mapa, show de bola. Fui fazer questão, meu amigo, passei mal. Olhei, parecia outra língua, parecia que as coisas estavam escritas em hebraico. Eu simplesmente não conseguia fazer a questão. O que foi que eu fiz? Pô, peraí, eu não vou continuar com esse desempenho pífio e ir pra frente. Não faz sentido, eu não tô nem com o edital aberto. Voltei, maior tranquilidade do mundo, só que não, nervoso, porque não estava conseguindo entender. Mas eu consegui diagnosticar o que é que eu estava errando. Eu vi que eu estava errando os fatos contábeis, não era outra coisa. Fui lá, revi o assunto fatos contábeis e destrinchei aquilo mais em outro mapa diferente, que eu achei que era uma coisa que era importante. Pronto, peguei, botei lá, destrinchei tudinho. Top dica, hein? Essa é uma top dica. Se você tá com dificuldade no assunto,
tem um assunto geral, tipo atos administrativos, mas às vezes você não está com dificuldade em todo o assunto atos administrativos. Pega esse ponto específico e destrincha em outro mapa mental, foco nele, separado. Cara, essa dica vale $1 milhão. É o que eu falo, você tem que calcular, porque a grande questão não é calcular só a fixação do conteúdo, mas é o custo-benefício daquela técnica. Eu juro pra você, é muito difícil você falar algo que funcione para todos os concursos, porque já chegaram pra mim para perguntar assim, cara, o meu concurso, ele só tem 2, 3 matérias. Era mais ou menos assim, tipo, era um concurso específico lá que o cara queria fazer e tal. Cara, se seu concurso tem 3 matérias, dá pra você fazer isso tranquilo. E outra coisa, a tendência é que quanto menor o edital, maior a nota de corte. Porque as pessoas vão se especializar mais naquelas matérias. Não é à toa que o edital da Receita Federal, 27 matérias, 30 matérias, sei lá quantas matérias, e no final das contas, se o cara fizer o mínimo e mais um pouquinho, ele sai aprovado. Ele não for reprovado em nenhuma matéria, ele já tá bem. Por quê? Porque a tendência é que quanto maior o edital, menor a quantidade de acerto em cada um. Então imagina se você quiser resumir toda a matéria de um edital da Receita Federal, por exemplo. Você tá perdido, entendeu? Então você tem que pensar nisso. É sempre o custo-benefício. É o que você escuta todas as técnicas e olha, pro meu concurso, talvez isso daqui seja o mais adequado pra gente apostar. Por exemplo, a estratégia que você vai utilizar para um concurso de técnico de TRT não é a mesma estratégia que você vai utilizar para um concurso de procurador federal, porque o concurso de técnico de TRT, por ter um edital muito enxuto, você precisa de uma nota de corte muito alta para ser aprovado. Você tem uma nota de corte muito alta para ser aprovado, porque as pessoas se especializam muito. Diferente de um concurso, por exemplo, da Receita Federal, que a nota de corte é lá embaixo, mas o edital é gigantesco. Então, cada estratégia vai se adaptar a certa forma de estudo. Eu vi uma pergunta aqui que eu queria responder, que é, cara, é uma pergunta bem certa, mas vai ter TRT e TRE esse ano? Meio difícil de saber, eu não costumo falar sobre se prova vai ter, não vai ter e tudo mais, mas as chances são de que os concursos de TRT fiquem para o ano que vem. Os concursos de TRT, eu digo grosso. Se sair um ou outro TRT, pode ser, não sei, mas as chances são de que fiquem para o ano que vem. As informações estavam mais quentes há algum tempo, elas esfriaram um pouco, e o que é natural nesse primeiro ano de governo, as coisas estão acontecendo, as casas os caras estão tentando arrumar a casa aí, enfim, não quero nem muito entrar nesse mérito aqui, porque, enfim, para não gerar polêmica, não é o ponto. Então, mas o certo é que concurso não vai deixar de ter, tanto é que saiu o TRF aí, então assim, não existe, meu Deus, não vai ter concurso, simplesmente, o certo é que eu acho que assim, o cenário mostra que provavelmente fiquem para o ano que vem, mas eu imagino que a gente pode ter bons concursos até o TRT Bahia, TRT Goiás e um TRT que eu sinto muito assim, que a galera não tá pescando, mas eu tô olhando lá na frente, é o TRT de Minas Gerais, porque é o terceiro TRT em número de cargos, geralmente o TRT que chama muita gente o TRT que tem muitos cargos, tende a chamar muita gente também. Então é um TRT que eu acho que deveria interessar quem é TRT aí. Eu nem sei, vai. Eu acho que... Não tô mais lembrado não. Enfim, não vou tentar falar pra falar besteira. Mas, cara, é o que eu falo, velho. A sensação de você estudar direito administrativo e você assistir o Jornal Nacional entendendo... É muito fera, velho. É muito fera. Sério mesmo. E você ir a Brasília e, tipo assim, estudar direito administrativo e ver aqueles ministérios assim, ó, assim, tipo, e ver, tipo, caralho, isso é administração direta funcionando assim. Cara, é foda, sério. Eu acho que, sim, eu sou suspeito pra falar. Eu achei que talvez eu não conseguisse transmitir essa vontade pra todas as outras pessoas, porque eu fiz direito, então era natural que eu gostasse de estudar essas áreas, mas a real dos fatos é que dá pra você ter essa paixão mesmo você não tendo feito direito, e o Mário é prova viva disso, que é muito legal você ter essa experiência, aprender, ver, e tipo assim, você vê que você tá evoluindo e vê que você tá entendendo mais as coisas do Brasil de um modo que você não entendia antes. É por isso que eu sou apaixonado por direito administrativo, eu acho fera demais. E é foda, estudar pra concurso é massa. Aí, ó, a Natália tá dizendo que entende quando fala de licitação, as coisas da TV. É verdade. Mas é isso, galera. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou agradecer ao Mário Henrique. Eu espero que ele esteja com a gente nas próximas vezes também. E foi muito legal ter alguém para conversar e não ficar só no monólogo aqui, falando sozinho. E eu espero que tenha agregado de alguma forma a vocês esse conteúdo. Que tenha, enfim, ajudado aí 1% vocês. Eu já estou feliz. 1% a cada dia. Foi assim que eu cheguei até aqui.
E eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu.